Os anos de chumbo, a luta armada e os atentados no Brasil. O período conhecido como Anos de Chumbo representa a fase mais dramática e violenta da história recente do Brasil. Entre 1968 e 1974, o país viveu uma guerra não declarada. De um lado, as Forças Armadas e os órgãos de segurança do regime militar. Do outro, grupos revolucionários de esquerda, dispostos a derrubar o governo pela força das armas. Este foi um tempo marcado por sequestros, explosões, assaltos a bancos, emboscadas e combates em selvas e cidades. Um período em que a política saiu dos parlamentos e ganhou as ruas, as universidades, os sindicatos e até mesmo os campos remotos da Amazônia. O contexto internacional e o radicalismo político. Para entender esse conflito, é preciso lembrar o cenário internacional. O mundo vivia o auge da Guerra Fria, com Estados Unidos e União Soviética disputando a supremacia global. A Revolução Cubana de 1959 havia mostrado que, na América Latina, uma pequena guerrilha poderia derrubar um governo e instalar um regime socialista. Essa experiência inspirou jovens militantes em todo o continente, incluindo o Brasil. Após o movimento militar de 31 de março de 1964, que depôs o presidente João Goulart, parte da esquerda concluiu que a via democrática estava fechada e que a única saída seria a luta armada. Os primeiros passos da guerrilha. Já em meados da década de 1960, começaram a surgir organizações clandestinas. Pequenos grupos de estudantes, sindicalistas e ex-integrantes do Partido Comunista formaram células revolucionárias, muitas vezes treinadas por instruções estrangeiras em países como Cuba e China. O objetivo era claro: organizar a guerrilha urbana e rural, atacar símbolos do poder e, gradualmente, criar as condições para uma revolução socialista no Brasil. Principais organizações revolucionárias. Vários grupos surgiram ao longo do período, mas alguns ganharam destaque histórico. A ALN, Ação Libertadora Nacional, liderada por Carlos Marighella, defensor da guerrilha urbana e autor do Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, que ensinava táticas de assaltos, sequestros e explosões. MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, conhecido pelo sequestro de diplomatas estrangeiros. VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, comandada por Carlos Lamarca, ex-capitão do exército que desertou para a luta armada. VAR Palmares, reuniu diversos militantes e chegou a ter figuras que, anos depois, fariam carreira política. PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Organizou a Guerrilha do Araguaia, uma tentativa de criar uma revolução camponesa na selva amazônica. A escalada da violência, sequestros e atentados. Entre 1968 e 1974, as ações armadas cresceram em número e ousadia. Assaltos a bancos, chamados de expropriações, eram usados para financiar a luta. Explosões eram realizadas contra quartéis e instalações militares. Os sequestros de embaixadores chamaram a atenção do mundo. 1969. O embaixador dos Estados Unidos, Charles Burke Elbrick, foi sequestrado no Rio de Janeiro. Em troca de sua libertação, o governo libertou 15 presos políticos enviados para o México. 1970. O embaixador alemão Ehrenfried von Holleben foi sequestrado em plena capital federal. 1971. O embaixador suíço Giovanni Enrico Bucher sofreu o mesmo destino. Essas ações projetaram os grupos revolucionários internacionalmente, mas também aumentaram a repressão interna. A Guerrilha do Araguaia. A Guerra na Selva. Enquanto nas cidades os sequestros e assaltos chocavam o país, no interior do Brasil uma experiência ainda mais ousada acontecia: a Guerrilha do Araguaia. Na divisa entre Pará, Maranhão e Tocantins, militantes do PCdoB instalaram acampamentos na selva, com treinamento militar e apoio de parte da população local. Inspirados pelo modelo chinês, acreditavam que uma revolução camponesa poderia se espalhar pelo país. Entre 1972 e 1974, o exército realizou várias campanhas militares contra os guerrilheiros. No final, a guerrilha foi totalmente destruída. Poucos sobreviventes escaparam. A resposta do governo militar. Diante da escalada da violência, o governo militar ampliou seus mecanismos de repressão. Em 1968, o AI-5 deu poderes excepcionais ao executivo, permitindo o fechamento do Congresso, a censura à imprensa e a suspensão de direitos políticos. Órgãos como o DOI-CODE e o CENIMAR foram criados para investigar, prender e desarticular as organizações armadas.
Entre 1969 e 1974, os principais líderes da guerrilha urbana foram mortos ou presos. Carlos Marighella foi morto em 1969. Carlos Lamarca foi morto em 1971. Sem suas lideranças, os grupos foram perdendo força. Mortes, conflitos e civis envolvidos. A violência do período não poupou civis inocentes. Atentados à bomba em locais públicos, tiroteios e explosões muitas vezes matavam pessoas sem ligação com o conflito. De outro lado, militantes capturados frequentemente sofriam prisões arbitrárias, torturas e execuções sumárias. O fim da luta armada. Por volta de 1974, a guerrilha estava praticamente derrotada. O país entrava na fase da abertura lenta, gradual e segura, conduzida pelo governo Geisel, e os grupos revolucionários já não tinham capacidade de grandes ações. A violência cedeu lugar à luta política e cultural, que se intensificaria nas décadas seguintes, um período de sombras e conflitos. Os anos de chumbo deixaram um legado de dor, mortes e interpretações conflitantes. Para alguns, os militantes foram heróis da resistência. Para outros, foram responsáveis por uma campanha de terror contra o país. A verdade é que esse período marcou profundamente a história brasileira, e suas feridas continuam a dividir opiniões até hoje.